Líderes, companheiros maravilhosos, nossos bispos, pastores, empresários, jaés que estão aqui, paz e luz. Como apóstola de vocês, eu venho trazer a mensagem que alimenta o nosso espírito, que fortalece o nosso ser por completo. Este momento de ouvir o Espírito Santo de Deus e receber a sabedoria para conduzir a nossa vida de modo que agrada a Deus, é o momento mais sagrado da nossa vida. Então eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado, levante para cima e agradeça a Deus por esse companheiro, por essa companheira tão maravilhoso que Deus te deu. Você já pensou que você está aqui crescendo junto com essa pessoa? Ora e fala assim: Senhor, eu vou celebrar a vitória desse meu irmão. Eu vou celebrar a vitória dessa minha irmã. Sem pensamento de escassez. Ah, o que Deus vai dar para mim vai acabar? Não, Ele vai dar para mim, vai dar para ele, vai dar para ela. Fala com Deus: Senhor, nos faça crescer, nos faça ir além. O que depender de mim eu vou fazer. Agora aquilo que depende do Senhor, meu Pai, eu quero com superabundância sobre a minha vida e sobre a vida deste meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. De pé, por favor, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Quero falar um pouquinho sobre autoliderança. Nós sabemos que uma pessoa que não lidera a si mesmo, ela não tem poder algum de liderar alguém. Um tolo que lidera qualquer pessoa ou algo está fadado ao fracasso, e aqueles que o seguem também. Então, sem autoliderança, sem domínio próprio, sem governo de si, você não tem força para liderar com êxito nada e nem ninguém. E nós vamos mergulhar profundamente nesta noite em tamanha sabedoria que, pela bondade e misericórdia do nosso Deus, Ele registrou nas Sagradas Escrituras, que o rei Davi transferiu para o seu filho, rei Salomão, nos últimos momentos de sua vida. Os conselhos do rei Davi para o rei Salomão, na hora de passar o legado do trono de rei da nação de Israel. Nós estamos recebendo revelações poderosíssimas de Deus sobre a escada de Jacó, sobre Jacó e a loucura da fé de Jacó, que tanto nos inspira uma fé violenta, uma fé de atitude, uma fé de olho na recompensa do sacrifício. E nós vemos que Jacó agradou tanto a Deus na sua ousadia de fé, que Deus fez de Jacó, que nasceu um perdedor, porque tudo era para Esaú. Então ele nasceu perdedor. Jacó significa lutador, e ele lutou com todas as forças, pagou todo tipo de sacrifício, de olho na recompensa do que só Deus poderia fazer por ele, fez respondendo fé, porque Deus responde fé, a gente sabe disso. E aí você vê que no final da vida, da caminhada de Jacó,
no ápice, na glória maior de Jacó. Depois de toda essa caminhada de conquistas pela fé, Deus troca o nome de Jacó para Israel, que significa campeão com Deus, um príncipe. E Deus fez isso por causa da fé violenta de Jacó. Então, Deus responde fé. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E aí nós vemos aqui a sabedoria de Deus sendo transmitida nas palavras do rei Davi para o rei Salomão, e que hoje nos é transmitida pelo mesmo Espírito, o Espírito de sabedoria, o Espírito de Deus. 1 Reis, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. De pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Repita comigo: instruções. Quando você compra alguma coisa, vem com um manual de instruções. As instruções, elas servem para quê? Para te ensinar como usar o potencial máximo daquela ferramenta que você adquiriu. Então Davi estava passando para Salomão o reino da maior e mais poderosa nação, que é a nação de Israel, até os dias de hoje. Porque Israel, quando você vai ver a história, você fica impressionado, porque Israel passou tanta coisa que era para ser a nação mais pobre e miserável que existe. Mas ela foi vencendo e vencendo e vencendo, e todo mundo sabe que judeu, para fazer negócio com judeu, você tem que ter muita sabedoria, tem que ficar muito atento, porque judeu é rico. Quem já ouviu falar isso? Judeu é rico? Alguém já ouviu falar? Pois é. Por que que eles têm essa habilidade de enriquecer rapidamente? Porque eles seguem princípios estabelecidos por Deus. Não há maneira de se enriquecer, não há maneira de se prosperar verdadeiramente, porque prosperidade não é só sobre dinheiro. Uma pessoa, ela pode ser milionária e ser altamente miserável, porque ela pode ter todo o dinheiro do mundo e não ter a família que ela deseja ter para usufruir desse dinheiro. Uma pessoa dessa é próspera? Não. Então, os judeus, eles têm essa habilidade de prosperar rapidamente, porque eles são atentos aos princípios estabelecidos por Deus. Tem uma máxima em Israel que me encanta muito, que é o Shabbat Shalom, que é o sábado da paz. E às vezes a gente fala Shalom, fala comigo, Shalom. E a gente sabe que Shalom significa paz. Mas para eles, paz não significa apenas um refrigério. Paz para eles significa 3 coisas: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Por isso que eles começam o Shabat no final da sexta-feira. Por quê? Para quando entrar o período do Shabat, não ter nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Ou seja, de fato eles terão paz, porque está tudo em ordem. Eles lideraram a si, lideraram suas casas respectivas, suas famílias respectivas, e então podem ter descanso de fato, porque tem liderança, tem governo, tem princípios de Deus. Então aqui Davi começa falando, né? Ele aqui começa dizendo que Davi deu instruções a seu filho Salomão, ou seja, vou te ensinar como fazer e como você usar ao máximo o que eu estou te passando, que é o reino, que é o governo da nação mais poderosa da terra, que é Israel. E Israel, a gente sabe que nasceu de Jacó. Entenda que tudo tem o tempo, né? Deus tem o tempo dele. Nós estamos no tempo da escada de Jacó, nós estamos num tempo de prosperidade, nós estamos num tempo onde Deus está nos elevando para um nível maior, para o andar de cima, como diz o nosso apóstolo. O pão da presença ligado a aliança com Deus. O que é isso? O que isso significa? Significa um acesso mais assertivo à nossa fé de todas as riquezas imensuráveis de Jeová. O poder imensurável dele a dispor da nossa fé, acessível
a nossa posse. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Versículo 2. Olha o que disse Davi a Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, 2 pilares, 2 colunas de suporte que Davi deu a Salomão. Seja forte, repita comigo, seja forte. Primeira coluna, seja forte. Repita comigo, seja forte. Segunda coluna, seja homem. Repita comigo, seja homem. O que significa ser homem? Não ser criança, não ser moleque. Ei! Você está no mundo dos adultos, comporte-se como um tal. Não queira que as coisas aconteçam de repente. Você tem que fazer aquilo acontecer. Você tem que promover a ação e agir em direção àquilo que você quer, àquilo que você precisa. Então esses são os 2 grandes conselhos de Davi para Salomão. No final da sua vida, já passando o reinado, o governo para Salomão, ele disse: seja forte e seja homem. Homem não é infantil, homem é maduro. Homem sabe que as coisas têm um preço e ele paga o preço das coisas como de fato deve ser. Homem tem discernimento de saber o que é certo e o que é errado e fazer escolhas conscientes para a vida. Ainda mais se tratando de um líder que não responde só por si, mas responde por um povo. Ainda mais diante de Deus. Versículo 3. Ele segue dizendo para Salomão: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Não basta desejar. Desejar muito algo não vai fazer você conquistar aquilo. Desejar é o primeiro passo de você estabelecer uma meta e impor esforço naquilo para você chegar lá, se você for persistente, continuista. Não parar de lutar enquanto não tomar posse. Então ele diz: obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exige. Deus exige algo de nós. Só vai receber o cumprimento da promessa de Deus na vida aquele que está disposto a dar a Deus aquilo que Ele está exigindo de você. Promessa é só promessa. É preciso conquistar a promessa que Deus nos faz. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, as suas ordenanças, ou seja, siga princípios, o Salomão, e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim e só assim, Salomão. É assim, Salomão. É com essas instruções que eu estou te dando, Salomão. É desse modo aqui que você vai prosperar em tudo o que fizer e por onde quer que for. Vamos lembrar que essa ordem que Davi está dando para Salomão, essas instruções, foram as mesmas instruções que Deus, o próprio Deus, deu a Josué assim que Moisés morreu. Quando você pega lá Josué 1, você vê Deus chamando Moisés, falando assim: escuta aqui, ô Josué, Moisés morreu. Se levante e assuma o seu posto de líder. E presta atenção aqui: seja forte e corajoso. E Deus repetiu isso para ele 3 vezes. Seja forte e corajoso. Repita comigo: seja forte e corajoso. O que significa corajoso? O mesmo que seja homem. Observe que os tempos na humanidade podem mudar, as pessoas podem mudar, mas Deus jamais muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A ordem que Deus deu a Josué, pessoalmente, quando Moisés morreu, ele chamou Salomão e deu a Salomão a mesma ordem através da boca de Davi. E é o que ele está dizendo para nós hoje. Quer prosperar em todas as áreas da sua vida? Seja forte e seja homem. Seja forte e seja corajoso. Aleluia. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. As 2 colunas de suporte que Salomão deu, que Salomão recebeu de Davi, seu pai: seja forte e seja homem, ou seja corajoso. Nós vamos entrar nisso profundamente, mas antes eu quero falar aqui uma coisa muito importante. Desejar prosperar, pode ter certeza que todo mundo deseja.
Ninguém deseja viver uma vida miserável, escassa. Todo mundo quer ter um bom carro, uma boa casa, conforto, quer viajar. Todo mundo quer ter o do bom e do melhor. Mas a diferença daqueles que apenas desejam, daqueles que de fato conquistam, está na maturidade de entender que as coisas não acontecem por acaso. Você tem que aprender na sua vida uma coisa. Não basta apenas desejar. Você coloca muito esforço em sonhar, em desejar conquistar algo. E às vezes você se esquece que maior do que o desejo de conquistar tem que ser o desejo de se preparar para conquistar. O preparo é o meio que vai te levar à conquista. E às vezes você acha que as coisas vão acontecer do nada, e nada acontece do nada. Você precisa preparar isso, você precisa fazer de forma diligente. A Bíblia diz: o diligente prospera. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que faz de propósito aquilo. O que é propósito? Ela tem um objetivo. Ela está fazendo aquilo de forma intencional. Quando você vê Davi, ele foi intencional desde o início na sua fé. Porque a fé é o maior poder do mundo que Deus deu a todos nós. Mas como o meu celular, eu posso ter o celular. Se eu não usar ele, nada me vai servir esse celular. Se você põe uma mulher prendada numa cozinha abastecida, pode ter certeza que dali vai sair muitos pratos deliciosos. Mas se você coloca uma mulher despreparada numa cozinha, não adianta você ter ali a cozinha abastecida, porque ela não tem conhecimento para fazer aqueles ingredientes se tornarem refeições deliciosas. Então, de cara eu quero que você aprenda. Não basta só desejar algo, não basta só ter a sorte, não basta só o momento chegar para você, se você não colocar esforço em se preparar para isso. Desde pequenininha meu pai fala para mim: Daniela, minha filha, você é uma moça sortuda, mas esteja pronta quando a sorte chegar. É igual a questão do passaporte, quando o apóstolo falou assim: tire o passaporte. Ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar para Israel. Tire o passaporte. Quando a oportunidade chegou, quem tinha o passaporte viajou. E quem não creu, ficou. Quando o apóstolo fala assim: sonhe no carro que você quer ter, que você vai conquistar, mas tire a carteira primeiro. Porque como que você vai pedir a Deus um carro se você não sabe usar esse carro, se você não sabe dirigir? Então, é muito importante você entender que existe algo chamado coerência. E é uma mensagem que com as suas atitudes você manda para o seu cérebro, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu quero viver. Eu quero ter energia, eu quero fazer acontecer, eu quero conquistar. E você começa o dia reclamando, mal-humorado, comendo tudo quanto é porcaria. Qual é a mensagem que o seu cérebro está recebendo? Confusão. Peraí, ele fala uma coisa, mas faz outra. E aí, vive aquela vida redundante, não sai daquilo ali. Por quê? Porque não tem força intencional de propósito existencial. Você não sabe onde você quer chegar. Você não definiu essa meta com clareza. Onde eu quero chegar na minha vida. Então, é aquela receita do arroz com feijão que eu coloquei no meu livrinho Visão de Vida. A melhor maneira de se chegar a lugar nenhum é não saber onde você quer chegar. Porque para quem não sabe onde quer chegar na vida, qualquer caminho serve. Sim ou não, gente? Então você tem que ter uma visão de onde você está. Estabelecer a meta de onde você quer chegar. É a visão. A antevisão, ou seja, aonde eu quero chegar. Vou imaginar aqui. E vou entrar aonde eu quero chegar.
como eu quero chegar lá e como eu vou estar quando eu chegar lá. E a previsão, ou seja, o que eu vou precisar para chegar lá. Pode ter certeza que o que você mais vai precisar para chegar lá, primeiro é fé, porque sem fé é impossível. E segundo, é fazer de forma diligente, proposital, intencional. É saber o que você precisa para chegar lá. Então vamos entrar aqui. Seja forte e seja homem. Primeiro, a força vem de Deus. A força vem de Deus. Então se eu sei que a força que eu preciso, seja forte, essa força que eu preciso de fazer acontecer vem de Deus, é a minha fé. Tudo na nossa vida acontece duas vezes. Primeiro dentro e depois fora. Aonde eu vou externar aquilo que me domina por dentro. É igual aquela questão da pessoa que tem uma mentalidade miserável. Se você colocar ela num palácio e falar assim, esse palácio é seu, vai embora e volta daqui uns meses, que você vai ver que aquele palácio que você deu para aquela pessoa de mentalidade miserável fez daquele palácio um casebre. Porque nós externamos aquilo que nos domina por dentro. Isso chama o espírito da pessoa. É um espírito miserável, é um espírito decadente, é um espírito fraco que puxa para baixo. E costuma esta pessoa que tem uma mentalidade assim se cercar de pessoas que reclamam, ouvir músicas que puxam para baixo, que dá conforto no lugar de derrota, de fracasso. É uma pessoa vitimista. Os resultados da minha vida não são de minha responsabilidade, é porque fulano fez assim, é porque eu não tive a sorte, é porque a oportunidade não chegou. A oportunidade até chegou, mas eu não tive condição de me preparar. Ela sempre culpa alguém dos fracassos e mazelas de sua vida. Uma pessoa dessa aí pode ter certeza que ela vai morrer assim. Por quê? A mente da gente é que guia a nossa vida. Em contrapartida, se você pega uma pessoa de mentalidade próspera e coloca ela num casebre, vai embora. Quando você voltar, você vai ver que aquele casebre vai ter se tornado um palácio. Porque nós externamos aquilo que nos domina por dentro. E esta pessoa de mentalidade próspera, ela não vai se sentir confortável num meio de pessoas que reclamam da vida. Ela não vai aceitar ouvir músicas de derrota, porque isso não é coerente com o que ela crê. Napoleão Hill chama isso de mastermind. O que é isso? É uma mente master. É um espírito dominador que atua em dois tipos de pessoas. E é o espírito de miséria e o espírito de prosperidade. Pessoas são atraídas pelo mesmo tipo de pessoas e pelo mesmo nível de QI. Os semelhantes se atraem, os opostos se repelem. A gente ouve isso, mas na prática eu estou te explicando como é. Por isso que a palavra de Deus chama a palavra de Deus de água, que vem para lá, vai fazer uma faxina na nossa mente, jogar por terra todo pensamento de miséria, de derrota, porque isso não é de Deus. Aí uma pessoa vira e fala assim, porque está escrito na palavra de Deus que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu digo para você, está escrito na palavra de Deus sim, e é verdade. Porque a maioria esmagadora das pessoas vive para servir ao dinheiro. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é te prosperar e fazer com que o dinheiro seja seu servo. Você decide o que você quer fazer e você tem o dinheiro para te servir. Isso é muito poderoso. E só tem uma mente assim quem compreende que Jeová Jiré tem uma força inesgotável a dispor da minha fé, da sua fé. Então, quando você começa a pôr em ordem a sua vida e se autoliderar, você começa a compreender o segredo dessas pessoas que vieram do nada e prosperaram poderosamente, como está na palavra de Deus. Ou aquelas como Salomão, que pegou um reino e fez crescer muito mais do que Davi já havia feito crescer. Se bem que quando ele pegou o reino, estava
com alguns problemas. E Salomão conseguiu fazer um reino pacífico, apesar das guerras, por causa de tamanha sabedoria que dominava sua mente e as suas ações. Então, aqui você vê: seja forte e seja homem. Ser homem é não ser infantil. Você tem que evoluir sua mente para conhecer as 3 leis da vida: lei natural, lei social e lei espiritual. Então eu falei aqui sobre mastermind, que é a química mental, a influência. Na escola a gente aprende que o homem é fruto do meio. Que meio é esse? É as pessoas que você convive, conversa. É as pessoas que você ouve, as músicas que você escuta, os livros que você lê. Pelos títulos dos livros que você lê e pela conclusão do número de livros que você começou a ler, eu consigo dizer mais ou menos o quanto de força você tem de chegar nos seus objetivos finais. Porque tem pessoas que, a maioria das pessoas fazem isso, hein? Isso é para poucos, isso é para vencer. Eu falo isso para os meus filhos: se vencer na vida fosse fácil, todo mundo seria vencedor. A maioria das pessoas começa a ler um livro e para no meio do caminho. Começa uma coisa, ficou difícil, para. Começa algo, ficou difícil, ela para na hora. Por quê? Porque ficou desconfortável. Incomodou, para. E isso não tem nada a ver com uma mulher de Deus, com um homem de Deus. Porque uma pessoa que é de Deus, ela sabe que ela pode ir até o fim. Que quando as forças dela se esgotam, ela ainda tem a graça de Deus, que é o favor de Deus dentro dela, que faz ela ir além das suas capacidades e competências. Eu não vou sozinha, Deus vai comigo e jamais serei envergonhado. Foi o que disse Josué. Glória a Deus. Então cuidado, porque nesses meios de influência que você se coloca, existem crenças. E a gente aprende com o Espírito de Deus no santuário que fé é aquilo que a gente faz. E a gente faz aquilo que a gente crê. Crer é fazer, fé é crer e crer é fazer. Então existe influência nesses meios. Você tem que escolher o meio que você vai participar. Meu pai faz algumas coisas impressionantes que eu quero trazer para você aqui na prática. Primeiro eu estou trazendo toda esse cenário para você se situar nos exemplos que eu vou trazer aqui, expondo coisas particulares do meu pai, até como empresário, para você poder aprender a sair de situações quando elas forem roubar vitórias de você. Então, existem crenças dentro de todos nós, que podem ser crenças de prosperidade, que vão te levar além, que vão te levar à ousadia da fé, como Jacó. Jacó, ele sacrificava e recebia de Deus. Ele nem gozava daquela vitória, daquela conquista de Deus. Ele já falava: Deus tem mais para mim, agora eu quero mais. E depois que ele recebeu, ele falava: mas agora eu quero mais. E isso me encanta, porque ele era louco. Mas ele falava assim: eu sou louco, mas eu vou ser um louco cheio das bênçãos de Deus. Não importa o sacrifício, importa o que eu vou receber com isso. Ele estava de olho na recompensa. Tudo que ele fazia, ele estava de olho na recompensa. No entanto, que quando ele fez o voto do dízimo, ele falou assim: Senhor, se o Senhor me prosperar, pode ter certeza que eu vou virar seu sócio e vou te dar o dízimo. Olha que loucura. Ou você acha que o apóstolo preparou essa reunião aqui de empresários, convidou o nosso irmão Fabiano, que tem uma agenda tão cheia como coach de sucesso internacional que ele é, e ajustou para que ele conseguisse estar aqui hoje ministrando para nós tanta sabedoria, tanta inteligência na área coach, na área de atuação empresarial? Você acha que o apóstolo fez isso à toa? Presta atenção. Enxerga além do que você está vendo fisicamente. O apóstolo está te dando, em nome do santuário, em nome de Deus, da igreja de Jesus, que é a família de Deus, ferramentas poderosíssimas para você enriquecer. Por quê? Porque o apóstolo sabe que você é fiel. Deus, mais do que o apóstolo, que eu, sabe que você é fiel. E se você enriquecer, a obra de Deus vai enriquecer também. Porque se você é fiel no dízimo e nas suas ofertas, quanto mais Deus te prosperar, mais você vai ajudar a obra de Deus. E a intenção do apóstolo,
E o que ele já está agindo com muita força e prioridade é tirar as igrejas do aluguel. É construir catedrais gloriosas para que a família de Deus, que é o santuário, esteja feliz em comunhão. Eu quero fazer parte disso e vou fazer parte disso. Desejar apenas não é o suficiente, é preciso impor esforço de fé e ação inteligente para isso. Então, crenças de prosperidade. Jacó, eu sei que Deus tem mais para mim. Crenças limitantes. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro é endemoniado. Para você irmão. Então Deus dá o dinheiro para mim, que para ele é endemoniado, para mim abençoado. Pode dar tudo para mim, Senhor. Me dá que eu vou pôr na sua obra. Me dá que eu vou ser próspera, abençoada, feliz. E vou glorificar o teu nome com o meu sucesso. Vai me dando, Deus, vai me dando o que eu quero. Você não quer não? Então, crenças limitantes. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Crenças limitantes. Eu não vou enriquecer. Porque o diabo usa a palavra de Deus, né? A gente sabe disso, que ele fez isso com Jesus. Eu não vou enriquecer porque para na riqueza eu não me esquecer do Senhor. Oh, glória. Vai na sua miséria, irmão, que eu vou na prosperidade dando glória a Deus. Cada um tem a vida que merece. E nós vivemos fruto das nossas escolhas. Hã? O rico não vai entrar no céu. Meu filho, eu vou entrar no céu com carruagem de ouro, de fogo. Tudo que tiver de Jeová Jiré, eu vou entrar no céu bem maravilhosa. Esse é o meu Deus, irmão. Olha para você ver o quanto que o inimigo é desgraçado. Que ele tenta colocar muitas vezes dentro dos crentes para dizer que ser miserável é para a glória de Deus, ser doente é para a glória de Deus, que Deus é esse que é todo poderoso, que tem prazer de ver aqueles que ele chama de filho viver uma vida doente, miserável, falido, envergonhado. Isso não é o Deus que eu sirvo, não, irmão. O Deus que eu sirvo tem todo o poder e me chama de filha. Então, as crenças que você tem a respeito de si, a respeito de Deus e a respeito da vida, vão conduzir as suas escolhas. E a sua vida é fruto das suas escolhas. Para mim, particular, o versículo chave de toda a vida com Deus é: de Deus não se zomba. Tem gente que acha que engana Deus. Tem gente que acha que zomba de Deus. E está escrito: de Deus não se zomba. Tudo que você semear, certamente colherá. Quem semeia na carne vai colher destruição. Mas quem semeia no Espírito vai colher vida eterna. O que é semear na carne? A maior disputa que há em nós não é entre Deus e o diabo. Você acha que o diabo vai aparecer para você de chifre, vai falar assim: me chame de Senhor, se curve diante de mim? Quem que concorre com o coração do homem? Deus e Mamon. Deus, pelo Espírito, ele quer a sua alma para ele. Agora, o diabo, pela carne, desejos e concupiscências, ele quer a sua alma para ele. Porque a nossa alma é quem nós somos, é a essência de quem nós somos. E esta tem destino eterno. Ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. O céu começa aqui na terra, mas o inferno também. Aí, presta atenção que isso aqui é profundo demais. O que concorre com o nosso coração é Deus e Mamon. Uma pessoa que pensa assim, ela pode estar vivendo uma miséria lascada. Se a crença dela é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, por isso eu tenho que viver miseravelmente para poder glorificar a Deus, essa pessoa já é do diabo. Porque o diabo já é o senhor dela. Por quê? Porque para ela, o Senhor não é Deus, o Senhor é o dinheiro. Ela não pode ter dinheiro, porque senão ela vai tirar Deus do lugar de Senhor e vai pôr o dinheiro. Porque essa é a crença dela. Crenças limitantes. Eu não vou prosperar, porque senão eu vou afastar de Deus. Não prospera, porque senão você vai afastar de Deus, porque você crê assim.
Cuidado com o que você crê. E o que você crê é uma escolha. Davi falou para Salomão, presta atenção, obedece os mandamentos de Deus. Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, medita na palavra. Não viva pelo que você acha ou deixa de achar. Não viva pela opinião dos outros. Medita na palavra. Seja forte e corajoso, seja forte e seja homem. Então, existem 3 leis. A lei natural, a lei social e a lei espiritual. Rapidamente eu vou seguir aqui com vocês. Lei natural. Existem 3 tempos. O tempo de escolher o que você vai ouvir, observar o que é bom e o que não é, o que serve e o que não serve. É aquilo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. De tudo retém o que é bom. Estou citando para você versículos da Bíblia. Segundo tempo, o tempo de ouvir. Escolher o que você vai dar ouvidos e escolher o que vai entrar no ouvido e sair no outro. Terceiro tempo, o tempo de executar o que você ouviu. Ou seja, eu aprendi o que eu não sabia. De tudo que eu ouvi, eu retive o que é bom e agora eu vou colocar em prática, porque o que move o resultado na vida de uma pessoa é a ação dela. Davi deu essas instruções para Salomão. Se ele não tivesse praticado, não ia valer de nada. Você vem aqui, recebe um treinamento de um coach violento como você recebeu hoje. Você recebe uma mensagem poderosa dessa do Espírito de Deus para a sua vida. Recebe sabedoria e aí sai e não muda nada no seu comportamento. Você acha que as coisas vão mudar para você? Se você não mudar, nada mudará. Agora eu tenho uma palavra de esperança para você. Ninguém nasce bom. Eu não nasci bom em nada, a não ser chorar. Nem sei se o médico teve que me ajudar a chorar também. Ninguém nasce bom em nada. Tem gente que não nasce nem sabendo respirar. O médico tem que enfiar os negócios no nariz lá para o neném conseguir respirar, ajudar o neném a respirar. Bom você se torna. Anota essa frase em nome de Jesus. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Bom você se torna. Com esforço. E acima de tudo com a bênção de Deus. Porque sem a bênção de Deus você não vai a lugar nenhum. Tem gente que é obeso de conhecimento e não vale para nada. Porque na hora de agir com força, não tem força. Porque é a força de Deus que conspira em meu favor. Não adianta na força do braço. Repita comigo, bom você se torna. Meu pai é um homem muito gentil. E ele não perde tempo, mesmo sendo gentil. Ele não perde tempo em ouvir aquilo que não vai acrescentar nada na vida dele. Quantas vezes eu acompanhei meu pai em almoço de negócios, jantar de negócios, porque você, empresário que está aqui, mais experiente, sabe do que eu vou dizer, e quem está aqui, que é empresário e não é tão experiente, ainda está ingressando agora na área empresarial, vai perceber que os grandes negócios, eles são fechados numa mesa de restaurante, num almoço, num jantar. E Salomão nos ensina sobre isso. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus. Mas vou dizer como filha do Adelino de Carvalho, empresário, que tem uma sabedoria sobrenatural de Deus que me encanta. E a minha oração todo dia é: Deus, tem comigo o que o Senhor tem com meu pai. Pelo amor de Deus, me fala o que eu tenho que fazer para o Senhor ter comigo igualzinho o Senhor tem com meu pai. Porque eu fico impressionada. E eu quero isso para mim. E aí, o que ele faz? Quantas vezes eu acompanhei ele e acompanho ele em almoços de negócios, jantares de negócios, que ele vai fechar algum negócio e ele sempre me leva ou leva uma outra pessoa com ele. Por quê? Ele senta na mesa, mas ele come antes de ir. Pega a visão dele, presta atenção, que sabedoria. Ele me chama e fala: vem cá, vamos comer antes da gente ir. Mas eu falo: mas nós não vamos ir almoçar? É, mas você não vai com fome. Mas nós não estamos indo, não é jantar. Mas você não vai com fome não, pô, enche a barriga aqui. Porque senão você vai fazer como Isaú. Estava com fome e ao invés de pensar com a cabeça, pensou com o estômago. Aí a gente come alguma coisa e vai. Quando chega lá no restaurante, se o assunto for ruim, ele pede para ir no banheiro. De repente ele volta com alguma coisa urgente, pede perdão e sai fora. Agora, se é alguma coisa que ele está vendo que está progredindo, ainda assim ele pede licença e vai no banheiro.
E sempre me deixa lá para conversar qualquer coisa com a pessoa, render o assunto, sei lá. Aí um dia eu falei: pai, pelo amor de Deus, que toda vez que você vai no banheiro, você está com algum problema? Ele falou: não, minha filha, eu tô com a solução. Porque toda vez que eu saio para ir no banheiro é uma saída estratégica. Eu não faço nada, mas eu fico lá olhando no espelho, fico lá na cabine olhando, sei lá, ver se a unha está suja. Dou um tempo para quê? Para você conversar qualquer coisa, desgastar os argumentos da pessoa que eu estou fechando o negócio, para quando eu voltar, eu encontrar alguma brecha para poder baixar o preço. Uau! Que isso? Sabedoria. Aí você fala: nossa, e isso é certo. Irmão, vou ler para você na palavra de Deus. Provérbios 23. Salomão, hein? Salomão. Só Jesus foi mais sábio que esse homem. Negócio não tem compaixão, irmão. Negócio é negócio. Negócio é para gente grande. Você pensa com a cabeça e sente com o coração. Isso aí é até um mantra que eu criei já para meus filhos. Pensa com a cabeça, sente com o coração. Pensa com a cabeça, sente com o coração. E quando eu falo pensa com a cabeça e sente com o coração, eu lembro de Jacó e Esaú, não tem jeito. Por quê? Porque Esaú pensou com a fome, ele pensou com o estômago. Me dá logo esse prato de comida, porque do que me vale a bênção de Deus se eu estou com fome? Isso, meu filho, enche o bucho igual um porco e me dá a bênção de Deus que eu vou prosperar. Foi o que Jacó fez. Jacó foi um tremendo empresário. Por quê? Ele pensou o seguinte: qual a estratégia que eu vou elaborar aqui para pegar dele o que eu preciso e tomar posse de uma forma que agrade a Deus por meio do sacrifício e seguir o meu caminho com Deus e prosperar. Então você vai vendo que Jacó não se importava com o sacrifício do momento. Ele sabia que um momento é só um momento e vai passar. Mas as decisões que eu tomo no hoje, eu vou ser obrigado a colher. Você não é obrigado a plantar nada, mas você é obrigado a colher tudo que você plantou. Então, em vez de reclamar do que você está colhendo hoje, pensa melhor na hora de plantar. Porque você vai ser obrigado a colher. Achou aí? Versículo 1. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Isso aqui é Salomão falando já. Possuído pelo espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria estava com Deus quando Deus criou o mundo. Antes que nada houvesse, ela já estava com Deus. Versículo 2. Encoste a faca na sua própria garganta, se você estiver com fome. Eu amo essa guerra contra a carne. Eu amo isso. Eu amo. Eu tenho uma loucura por isso. Ele falou: escuta aqui, se você for fazer um negócio e for comer com alguma autoridade, se você estiver com fome, meu filho, pega a faca e põe no seu pescoço para você não comer nada. Esquece que você está com fome. Põe alguma coisa para te lembrar que você está com fome, para você não correr o risco de pensar com o estômago e não com a cabeça. Versículo 3. Não deseje as iguarias que lhe oferece. Não preocupa com o que está sendo servido ali, não. Presta atenção nas pessoas, presta atenção nos assuntos. Esquece do seu apetite. Põe uma faca na garganta para você poder não preocupar em comer. Pois podem ser enganosas. Essas você serve lá um negócio apetitoso, né? Os olhos ficam daquele jeito, saltando de desejo de comer aquilo ali. E aí você para de pensar com a cabeça e começa a ficar pensando: isso aí deve ser gostoso. Vou querer isso aqui. Nossa, olha esse que diferente. Nunca comi isso, vou provar, não sei o quê. E aí o que ele está alertando aqui, ó? Isso tudo pode ser enganoso, tá? Isso aí pode ser uma forma de te pegar e de te deixar no prejuízo. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Quem persegue o dinheiro vai viver miserável. Você não tem que perseguir o dinheiro. Você tem que perseguir um propósito de vida. Aquilo que você faz, o seu trabalho, ele tem que se justificar por algum meio. Ele tem que produzir alguma coisa boa para te motivar aquilo. Eu sou motorista de ônibus, então eu vou acordar e vou reclamar todo dia que eu sou motorista de ônibus, e isso é uma vida que eu não quero para mim, e eu sou humilhado por causa disso, até porque trabalho nenhum é humilhação, é digno. Aí a pessoa talvez tenha essa mentalidade. Não, ela não vai pensar assim. Ela vai pensar o quê? Eu vou acordar bem disposto, feliz, e vou dirigir o ônibus. Por quê? Porque eu vou estar levando pessoas que precisam desse trabalho meu para sair de um lugar e ir para outro. Eu tenho prazer em ver as pessoas que eu deixo na porta de casa entrarem dentro de casa em segurança.
Eu tenho coisas que eu faço através do meu trabalho que faz bem a outras pessoas. Vai para além de trabalhar para trocar dinheiro, tempo por dinheiro. Então o meu trabalho, ele me rende muito mais do que dinheiro. Ele me rende um propósito existencial. Eu faço bem através do meu trabalho. Eu sirvo a alguém com excelência. Eu glorifico a Deus através dos meus feitos, através do meu trabalho, através do meu serviço. Você quer ver Deus em algo? É ver excelência em algo. Você quer ver o diabo numa coisa? É ver uma coisa feita de forma porca, feita com ódio, largada, tocada. Você glorifica a Deus quando você vê uma mesa posta sendo servida por alguém que faz com excelência, porque ela sabe que ela não está fazendo para um patrão, para um superior, para uma autoridade humana apenas. Ela está fazendo aquilo para o Senhor, porque tudo que você fizer, faça como para o Senhor, porque é Ele quem vai te recompensar. Se Deus vê que você é fiel no pouco, você trata com excelência, você trata com temor ao Senhor, com capricho, com zelo, dá tudo de si mais um pouco. No pouco que Deus te deu, Ele vê que você está preparado para ir para um nível maior. Ele vê que você está pronto para subir, para prosperar. Agora você trata de qualquer jeito, você não merece subir. Ah, mas ninguém está vendo. De Deus não se zomba. Ah, mas ninguém está vendo isso aqui. De Deus não se zomba. Deus está vendo, Ele é onipresente. Fique esperto. Como você trata o alheio, Deus te percebe em como você vai tratar o que Ele vai te dar. Se você não trata bem o que é dos outros, Deus não pode te dar para ser seu. Observa que tudo que um invejoso inveja, ele repele. Ele afasta dele. O cara inveja um carro, porque a inveja é isso. A raiz da inveja é o orgulho. Qual que é a motivação do invejoso? Ele olha para o que você conquistou, deseja ter o resultado que você teve, mas ele olha para o seu esforço e quer ignorar. Ele não está disposto a pagar o esforço que você dedicou, ele não está disposto a trabalhar o tanto que você trabalhou, a colocar a força e a dedicação que você colocou para conquistar aquilo. Ele só quer aquilo. E como ele não consegue aquilo porque ele não está disposto a pagar o preço, ele começa a tentar diminuir o seu feito. Ele começa a tentar praguejar você, falar mal de você, denegrir a sua imagem. Por quê? Porque quando ele chega perto de você, a derrota da vida dele evidencia, né? Porque você e ele saíram do mesmo lugar. Você pagou o preço para chegar lá e ele ficou preguiçoso e não quis pagar o preço. Aí ele começa a tentar denegrir sua imagem. Ele começa a pegar coisinhas para tentar provar para os outros que você não é bem aquilo tudo. Você não conquistou aquilo de forma honesta. E isso e aquilo. Então a raiz do invejoso é o orgulho. Terrível isso. Aí você começa a observar o seguinte, que o invejoso, ele faz de tudo para tentar diminuir você, diminuir suas conquistas, porque ele não está disposto a pagar o preço que você pagou para alcançar o que você conquistou. Então, nós temos que ficar atentos e ter bom senso, porque uma pessoa que persegue o dinheiro é uma pessoa que troca tempo por dinheiro e é egoísta. O invejoso, ele é egoísta. Ele quer o vinde a mim o vosso reino, ele não quer. Ele só quer ser beneficiado, ele só pensa no próprio umbigo. E uma pessoa assim não pode prosperar. O invejoso, ele tenta destruir o bem feito. Ele não se atenta que Deus está olhando, que Deus está conferindo as intenções e motivações das suas ações, do seu coração. Então vamos seguir. Versículo 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Bom senso. Quando a gente fala assim, fulano é sem noção. É isso, é por quê? Porque ele está tão dominado pelo orgulho, pela cegueira da inveja. Ele é tão miserável, ele tem crenças limitantes tão desgraçadas dominando ele por dentro, que ele fica sem noção. As coisas que ele fala é sem noção. As coisas que ele faz é sem noção. Versículo 5. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece.
pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, come e beba, mas não fala com sinceridade. O invejoso é quem te conhece. E às vezes corta na carne. Você tem que escolher pessoas do seu convívio íntimo, que você tem que cortar do seu relacionamento. Não tenha dó dessas pessoas, porque elas não têm dó de te invejar e de desejar todo tipo de mal para você. Primeiro você tem que ter compromisso com Deus. Depois você tem que ter compromisso consigo mesmo. E só então amar o próximo como a ti mesmo. Amar menos do que você se ama é pecado, mas amar mais ao outro do que a ti mesmo é pecado também. Direto. O Rodrigo às vezes olha para mim assim, nossa, porque às vezes eu sou sem educação. Quando uma pessoa vem para tentar me puxar para baixo, para tentar me esfriar na fé, na minha expectativa de fé, aí eu falo assim, irmão, para me puxar para baixo não tem você não, o diabo já tenta fazer isso. Mas você quer ter coragem para fazer isso que eu faço? Lembra do que Jesus falou com o apóstolo dele, quando ele virou para o apóstolo dele e falou assim, você é o Satanás. E era apóstolo de Cristo. Você tem coragem de desengraçar uma pessoa que vem falar mal de você? Tem aquela pessoa, sempre tem aquela pessoa que você tem que cortar relacionamento com ela. Você coça a cabeça, você fala assim, não, mas eu tô com um pouco de dor de cabeça, às vezes você nem dormiu bem, é só por isso. E ela fala assim, ó, tem que olhar, hein? Fulano teve um problema, ela foi descobrir um câncer. Mas eu falo na lata do freguês. Tá repreendido. Outro dia, estava passeando com meu pai. E aí, o Davi falou um negócio lá. Meu pai fez uma brincadeira. Aí os meninos mais espertos, né, foram lá. E os meninos não caíram na brincadeira. E o Davi, que é mais novinho, foi lá e caiu na brincadeira. E assim, sem maldade, eu falei assim, nossa, o mais novo sempre cai. Na hora, meu pai, vou estar amarrado. Cai não. Falei, não cai não, tá amarrado. Tem que vigiar no que você fala, irmão. Porque a palavra tem poder e ela cria. E aquilo que você crê, obrigatoriamente você vai viver. Então creia nas grandezas de Deus para sua vida, no melhor de Deus para sua vida. Então, cuidado, porque o invejoso, ele vem com lisonja perto de você, ele tenta te deixar confortável para ficar cada vez mais perto e mais informado da sua vida, para tentar te denegrir, para tentar te prejudicar, para tentar puxar o seu tapete. Corta essa pessoa e sai fora. O invejoso, ele deixa de impor esforço na construção da vida dele, para impor esforço em destruir a sua vida, o que você conquistou. Não perca tempo com gente que não tem nada para acrescentar na sua vida. E meu pai faz isso com excelência. Quantas vezes, por mais gentil que ele seja, ele estava numa rodinha, as pessoas conversando ali, e ele percebeu que o assunto era fútil, ou ele fala assim, vamos conversar coisa que edifica? Vamos conversar o que presta, vamos? Ou senão ele vira as costas e fala, vou no banheiro, e vai e não volta mais. O que é isso? Sabedoria. Compromisso com seus resultados. Salomão segue dizendo, versículo 8, você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não tenta ser cordial, gentil com gente que te puxa para baixo. Não faz isso com a sua vida, você só tem essa vida. Faça um bom proveito dela. Versículo 9, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Tem gente que você não investe tempo nela, você desperdiça seu tempo com ela. Vamos pular para o 12. Dedique a disciplina o seu coração. Eu quero gastar um tempinho aqui em disciplina. O que é disciplina? Eu sempre digo que disciplina é fazer o que tem que ser feito, independente de ter vontade. Mas disciplina também é rigor na execução. Quem aqui se considera disciplinado? Levanta a mão direita, deixa eu ver. Eu sou disciplinado, apóstolo. Levanta direito. Ok, pode abaixar. Vamos colocar aqui 70% levantou a mão. Você sabia que todo mundo que está aqui, todos, são disciplinados? Todos. Todos. O que é disciplina? É você fazer repetidamente algo. Dia a dia, você repete aquilo, dia a dia, dia a dia. Uma pessoa gorda, obesa, mórbida, toda doente,
é disciplinada. Ela é disciplinada em acordar tarde todo dia. Ela é disciplinada em comer muito porcaria todo dia. Ela é disciplinada a tomar litros e litros de refrigerante todo dia. Por isso ela é gorda, obesa, mórbida e está doente e vai morrer cedo. Sim ou não? Aí a pessoa ela é disciplinada, ela faz a mesma coisa todo dia. E a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é: as suas disciplinas, as coisas que você tem feito dia após dia, que formaram hábitos em você, elas estão contribuindo para a sua prosperidade ou para o seu fracasso? Pense sobre isso. Eu li um livro que eu quero sugerir para você, anota aí, chama O Poder do Hábito. Ele é grossinho assim, amarelinho. Mas ele me ajudou muito, foi um instrumento de Deus na minha vida. Porque ele me ensinou a, de forma intencional, fazer hábitos na minha vida que me levarão a um destino que eu desejo de fato para mim. E perceber os hábitos nocivos que eu tenho e que eu preciso trabalhar para derrubá-los intencionalmente, porque eles estão me prejudicando. E estão me levando para o ponto oposto do que eu desejo de fato para a minha vida. A disciplina, ela cria o hábito. Uma coisa que você faz disciplinadamente todo dia vai virar um hábito. E hábito é aquela coisa que você faz de forma tão natural, de tanto que você já fez, que às vezes você nem percebe. Como escovar os dentes. Então essa disciplina que você tem, ela vai te fazer prosperar ou ela vai te fazer fracassar? E aí, Salomão diz: dedique disciplina no seu coração. Disciplina, domina seus sentimentos. Os sentimentos oscilam, não viva de sentimentos, viva pela sua cabeça, pela sua fé. E os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Sabedoria e conhecimento andam juntos. Não adianta você receber sabedoria se você não buscar o conhecimento para usar a sabedoria que Deus te deu. Versículo 13: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. É aqui que o seu filho acredita quando você diz para ele: eu te amo. É aqui. É nesse ponto aqui. Quando você diz não para o seu filho, é que ele ouve: eu te amo, tá? Um pai, uma mãe permissivo, o filho não acredita no amor desse pai e dessa mãe, porque ele se sente vulnerável, ele se sente desprotegido. E o que um filho precisa do pai e da mãe? Proteção, provisão, acolhimento, amor, cuidado, incentivo, valor, metas claras de vida, o certo e o errado bem discernido, porque a criança não dá conta de discernir sozinha, você tem que mastigar para ela. Então é na disciplina aos filhos, é na correção que você dá ao seu filho que você declara amor a ele. E não é sendo um pai ou uma mãe permissivo, é ser firme com amor. O que eu ensino para as irmãs no PAN: seja firme, mas um firme com amor. Não é ser sem educação, grosseiro com seu filho, não. É dizer um não, sustentar um não, mas acolher, amar, cuidar, validar o sentimento. Às vezes você diz um não pro seu filho, fica triste, e você diz: eu sei que você ficou triste, meu amor, mas é pro seu bem. Vem cá que a mamãe vai fazer a comidinha que você gosta. Mas você segura o não que você deu. Ali seu filho sabe: estou protegido. Ela tem informações que eu não tenho. Preciso confiar. Porque independente de eu gostar ou não, o não dela vai prevalecer, porque ela é minha mãe. Então, o seu filho se sente amado é aqui, ó. Quando você disciplina a criança, né? Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. E esse morrerá aqui está ligado a saber fazer um bom proveito da vida, certo? Versículo 14: castigue-a você mesmo com a vara. É aquilo que a gente ouve as mães e os pais sábios falarem, né? Eu prefiro eu corrigir meu filho do que a vida, do que o mundo. Porque eu amo meu filho. O mundo não ama meu filho. Eu tenho compromisso com o resultado do meu filho. O mundo não tem. E assim o livrará da sepultura. Ele vai viver se você mesmo corrigir seu filho. Versículo 16: sentirei, olha o que Salomão falou: sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Ou seja, vem cá meu filho, eu vou celebrar você quando você chegar nesse objetivo. Você ensinar seu filho, chama seu filho
e ensina ele, ó, seu caminho é esse aqui, a meta para você chegar é essa aqui, você vai impor esse esforço aqui. E quando você chegar lá, eu vou celebrar com você. É igual a questão das provas, né? A gente saiu agora do tempo de provas na escola. Os meninos que tiveram recuperação também já fizeram e agora entraram de férias. Você chama seu filho nas vésperas da prova e fala, vem cá que você vai estudar assim, assim, assim. O tempo de estudo é esse aqui, me dá o celular, me dá o iPad, senta aqui, estuda que eu tô aqui com você. Qualquer dúvida você me chama. Aí o menino estuda, chegou o dia da prova, agora você pode orar. Porque agora você já tem o conhecimento, pede a Deus sabedoria que você vai arrebentar na prova. Porque quando chegar a sua nota dessa prova que você se dedicou, eu vou celebrar com você. Você cria uma expectativa em cima de uma meta clara que você estabeleceu junto com o seu filho. Aqui você está treinando ele para a vida. Porque a gente cria os filhos da gente, não é para o mundo não, é para Deus e para a vida. Você tem que treinar ele, como ele deve pensar, onde ele está, onde ele quer chegar e o que ele tem que fazer para chegar lá. Quem está entendendo, diga amém. E seu filho, mais do que o que você fala, vai assistir o que você faz. E vai te copiar. Aí vem aquele menino que não estudou para a prova. A mãe não ficou na cola, o pai não ficou na cola, porque tem que ficar. É aquilo que eu falo, né? O óbvio tem que ser dito. Aí ele chega na hora da prova sem estudar, o professor entrega a prova e ele se torna o menino mais espiritual que existe. Senhor, me ajude a fazer essa prova. Meu filho, você vai tirar 0. Porque se eu fizer tudo errado e depois fazer uma oração, vai dar errado. Então você tem que saber onde você está, onde você quer chegar, o que você precisa para chegar lá. E essas ferramentas Davi deu para Salomão. Então vamos seguir aqui o que Salomão está dando para nós hoje pelo Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. Versículo 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema para sempre o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você olha alguém que chegou onde você quer chegar. Bata a palma e fala, Deus, Ele tem e eu terei. Eu temo ao Senhor e eu vou buscar sabedoria e colocar de forma diligente uma ação inteligente para chegar aonde Ele chegou. Esse é o inverso do invejoso. Toda vez que passa do lado assim, a gente está viajando e passa o carro que eu quero, eu bato o palmo e falo, Senhor, um desse é meu, lembra? Prepara, está quase chegando, estou trabalhando para isso. Então, Salomão está dizendo para nós, não inveje os pecadores em seu coração. Versículo 18. Se agir assim, certamente haverá um bom fruto para você. O bom fruto vem de onde? Da sabedoria. A sabedoria vem de onde? De temer a Deus, como nós lemos aqui. E a sua esperança não falhará. Aleluia. Ouça, meu filho, e seja sábio. O que é sabedoria? Fazer boas escolhas em Deus. A fé racional pensa com a cabeça e não pensa com o coração. Os sentimentos oscilam. E uma pessoa que vive por sentimentos, a Bíblia diz que ela é levada para lá e para cá, como a onda do mar. E tudo que ela pede, ela não recebe, porque ela é instável em tudo que ela faz. Ela começa e para. Começa, ficou difícil, para. Começa, ficou difícil, para. Uma pessoa dessa não merece triunfar. E você tem a vida que você merece. Não reclame da sua colheita. Verifica a sua semeadura. Versículo 23. Eu amo isso aqui. Porque isso aqui dói. Isso aqui chega a entristecer. Porque você lê aqui, ó. Compre a verdade. A verdade tem um preço e muitas vezes esse preço é caro. É ruim de pagar. Mas aqui ele está dizendo, compre a verdade. Não abra mão da verdade. O que é isso? Não se apoie em historinhas, em mentirinhas, em dizer, não consegui porque não deu certo isso aqui. Ah, fulano me atrapalhou. Ah, ciclano me impediu. Ah, aconteceu isso aqui que deu errado. Para de mentir para você mesmo. Não se apoie em historinhas. Compre a verdade. Compre a verdade. Não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria e da disciplina e do discernimento. Escuta aqui uma coisa que eu tenho ensinado para os pastores, que eu tenho atendido segunda-feira. Não basta trabalhar muito e trabalhar errado. Não basta trabalhar certo e trabalhar pouco. É preciso trabalhar de forma assertiva e com volume grande.
Se eu quero acertar muito, eu tenho que trabalhar muito para que nesse muito que eu trabalho, os erros eu aprendo com eles e os acertos sejam também volumosos. Então, eu tenho que trabalhar de forma certa e com volume grande, para que os meus erros eu aprenda com eles, porque eu preciso de humildade para isso. Eu errei nisso aqui, como que eu acertaria na próxima oportunidade? Vou aprender? E eu aprendo é com quem? Com quem é perito no assunto, com quem sabe. Ou por experiência empírica, viveu essa situação e aprendeu. Ou porque é perito, estudou para isso. E eu vou poder ter conselho com essa pessoa, para eu poder na próxima oportunidade acertar. Então, se eu quero ter muitos acertos, eu preciso ter muitas tentativas e virão muitos erros. Mas quando você vai fazer a compensação, você vê que teve mais erros do que o outro, mas também tive mais acertos do que o outro. Porque o que é ser uma pessoa competente? O competente é aquele que, no nível de concorrência, ele pode estar na disputa. Porque ele tem competência para concorrer com aquele que é bom naquela área. Esse é o competente. E eu não tenho que ser competente apenas para concorrer com uma pessoa que pleiteia esse lugar que eu também quero. Eu preciso ser competente para ser superior a mim mesma, dia após dia. A Daniela de amanhã não serve a Daniela de hoje. A Daniela de amanhã só vai servir se ela for melhor do que a Daniela de hoje. E só eu posso fazer isso por mim. Só eu posso me tornar competente naquilo que eu preciso. Então aqui a gente está vendo os tempos e as leis da vida. Então vamos voltar aqui. Tempo de ouvir. Felicidade é igual a progresso. Você quer ficar feliz? Cresça e continue crescendo. Repita comigo. Felicidade é igual a progresso. Escreve isso aí. Felicidade é igual a progresso. O mundo é como um shopping center de ideias e doutrinas. Você entra no shopping e você escolhe a roupa que você vai vestir. E você grava na sua mente a roupa que você gostou, para depois você calcular o custo-benefício, para depois você ir lá e comprar. Então você tem que saber o que você quer e o que você não quer. E este processo é por eliminação. Isso eu quero ouvir, isso eu não quero ouvir. Isso eu quero para mim, isso eu não quero para mim. É bem definido. Isso serve para mim, isso não serve para mim. Lembra do shalom dos judeus? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se você se acostuma a lidar com uma coisa quebrada, aquilo vai atrair coisas ruins para você. Se você acha que tudo bem viver com algo faltando, você vai viver cada vez mais acomodado nesse nível. As coisas fora do lugar, uma pessoa que tem um ambiente bagunçado, ela não consegue organizar nem o ambiente dela, como que ela vai organizar a vida dela? É a questão da autoliderança. Quem não lidera assim, não lidera ninguém. Então, entender que tem coisas que servem para mim, tem coisas que não servem. Tem coisas que eu preciso e tem coisas que eu não preciso. Eu chamo isso de escolher as minhas batalhas. Nem tudo que aparece no meu caminho, às vezes uma pessoa está caçando briga. Eu não vou brigar com ela, ela vai brigar sozinha. Por quê? Porque eu estou dedicando a minha vida naquilo que para mim é ideal. Aquilo que para mim é importante. Meu pai tem uma questão do urgente, que sempre manda uma mensagem para ele. Nossa, apóstolo, isso aqui é urgente. E ele sempre pergunta para ele mesmo em voz alta. Urgente para quem? Porque a minha urgência é diferente da urgência dessa pessoa. As suas prioridades não são aquelas que as pessoas tentam incutir em você. As suas prioridades você tem que delineá-las bem, com sabedoria e com propósito existencial. Aonde você quer chegar? Isso faz sentido com onde você quer chegar? Ou isso vem como as raposinhas para roubar o seu tempo, que é o que você tem de mais caro na sua vida? Então, é pensar sobre isso, porque isso daqui é muito importante para a sua vida. O que serve e o que não serve. O tempo de executar o que ouviu. Este é o tempo dos ajustes. Você vai ajustar a sua necessidade com a disponibilidade do que você tem condição de usar. O apóstolo Paulo disse assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Quer abrir na sua Bíblia para marcar? Eu espero você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Marca na sua Bíblia. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem
tudo me convém. Toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro da Bispa Bárbara. Ela, quando Lucas era pequenininho, ela fez um impresso no computador, grande, escrito esse versículo, e colocou num porta-retrato no quarto dele, de frente para a cama dele. Então todo dia ele dormia e acordava lendo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu fico imaginando ele sozinho, vivendo a vida dele na escola, nos percursos aonde ele ia e vinha, lembrando quando algo lhe era oferecido que não lhe fazia bem: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é errado eu fazer isso aqui, mas isso aqui vai me acrescentar em alguma coisa? Não vai, então não vou fazer. Tudo que você sabe, meu irmão, minha irmã que está aqui, você sabe porque entrou por repetição. Se você quer fixar algo na sua mente, repita isso dia após dia na sua vida, porque isso vai entrar e vai dominar você. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Repita comigo: quem me domina é Deus. Amém. Então, vem depois a lei social. Poder é igual a conhecimento organizado em ação. A lei, ela vem do interesse social, ou seja, você tem que pensar em quem que você vai ouvir. Essa pessoa que você está buscando conselho dela, ela tem interesse social no seu crescimento? Ou ela é uma concorrente sua que vai tentar te enganar para você poder cair na dela e ela se sobressair em cima de você, ela tirar vantagem em cima de você? Então a lei social é o seguinte: tenha discernimento para saber quem você ouve. Essa pessoa tem interesse no seu crescimento? Então você pode ouvi-la. Aqui entra o que o apóstolo está fazendo conosco hoje aqui. Ele está nos dando essa preparação, nos dando esse gás para o crescimento como um foguete. Por quê? Porque ele tem interesse no nosso crescimento. Para que nós tenhamos consciência de que podemos ser como Jacó, sócios de Deus. Deus, pode me prosperar, porque certamente serei fiel e lhe darei o dízimo de tudo. Deus, pode me prosperar, porque eu serei o maior investidor da tua casa. Deus, pode me prosperar, porque eu farei com que mais almas recebam o que o Senhor tem feito na minha vida. Deus, pode me prosperar, porque eu testemunharei o teu poder na minha vida, me arrancando do fundo do poço onde eu estava e me colocando assentado com príncipes. Deus, pode mandar a sorte vir, porque eu estarei pronto, porque o que dependeu de mim eu fiz. Vocês estão entendendo? Repita comigo: Deus é meu sócio. Repita comigo: se eu cresço, eu levo a obra comigo. E agora nós vamos finalizar com a lei espiritual. E essa lei espiritual eu quero falar com você de pé, para que eu conduza você a uma oração, onde você vai visualizar com seus olhos espirituais a escada de Jacó, na fé de Jacó, de ser sócio de Deus, de pensar com a cabeça e não com o coração, de pensar com a fé como Jacó e não com o estômago como pensou Esaú, e trocou tudo, toda a prosperidade de Deus na vida dele, por nada, um prato de comida. A terceira lei é a lei espiritual. Não adianta cantar corinho se você não tiver ousadia para fazer acontecer. Não adianta você fazer tudo certo se no espiritual está errado, porque as coisas, como eu disse no início da mensagem hoje, acontecem duas vezes. Primeiro dentro de você, no seu espiritual, e depois fora de você. Você externa aquilo que te domina por dentro. Então levante suas mãos para os céus, feche os seus olhos. Pedro, o apóstolo, começou a caminhar sobre as águas. E o que foi isso? Fé. Mas o mesmo Pedro começou a afundar no meio do mar. E o que foi isso? Realidade. A realidade não pode mudar a sua fé, mas a sua fé tem o poder de mudar a sua realidade. Com seus olhos fechados, eu quero que você se lembre agora das palavras do nosso Abraão, do nosso apóstolo, que sempre diz: Deus trabalha na contramão do mundo. Repita comigo: o que é bom para o mundo é ruim para mim, mas o que é bom para mim
É ruim para o mundo. Levanta suas mãos bem alto, fecha os seus olhos. Visualize na sua fé a escada de Jacó. Jacó pensou com a fé, Esaú pensou com o estômago. Agora é a hora de você orar, refletir e dizer para Deus o que você quer para a sua vida. O que você vai tomar posse pela fé? Degrau por degrau na escada de Jacó. O que você vai, cada passo que você der na escada de Jacó, o que você vai tomar posse ali? Como você crê, você vai viver. Reprograme suas crenças. Joga por terra tudo que é nocivo na sua vida. Faz uma faxina no seu interior. Organiza a sua vida. Se lidera agora. Você não está sozinho. O espírito de sabedoria está te conduzindo a organizar a sua vida agora e te preparar para triunfar. Fala com Deus, o que você vai tomar posse? Está lá no topo da escada te esperando. Você sabe o que significa Moshab Elohim, irmão? Ei, irmã, você sabe o que significa Moshab Elohim? É o centro do poder de Deus. Tudo é possível para você. Agora põe um foco no que você vai tomar posse. E começa a dizer, eu vou tomar posse. Cada degrau que eu vou subir é um degrau que eu vou subir na vida. E lá em cima está o ápice da minha vitória, que eu vou gozar, que eu vou tomar posse, que eu vou realizar. Em nome de Jesus.